sentimental, uma crise na saúde, uma crise familiar. Quem nunca sequer passou por crise? Todos nós estamos sujeitos a um dia a passar por uma crise, passar por uma dificuldade. Por exemplo, nós estamos vivendo hoje a nível mundial uma crise. Exatamente. Há uma epidemia instalada, há uma crise que as pessoas estão tentando descobrir a cura, a vacina, mortes estão acontecendo, há uma crise sobre a terra, há uma crise sobre a nossa nação. Só que toda crise, ela vem para o quê? Para nos aproximar de Deus. A crise, ela nunca vem para nos afastar de Deus. O correto de uma crise, quando ela vem, é para ela nos aproximar de Deus. É lembrar que Deus está aí, né? Disponível. Exatamente, porque é o seguinte, e como que o povo vai se comportar no meio dessa crise? O povo está no meio do cativo. O rei da Babilônia, Nabucodonosor, veio e trouxe o povo cativo. O povo está na beira. Olha que Ezequiel fala: estando no meio do cativo, os céus se abriram e eu tive visões de Deus. Ou seja, diante de uma crise, diante de uma dificuldade, diante de um cativeiro, era uma crise social, religiosa, espiritual. E o povo, uma crise ética, moral, e Ezequiel está dizendo que os céus se abriram e eu tive visões de Deus. Ou seja, no momento de crise ele consegue se aproximar de Deus. Deus se revela a Ezequiel. Mas como que o povo está no meio dessa crise? O Salmo 137, um salmo pós-cativeiro, pós-exílico, daqueles que estavam nessa crise na Babilônia, vai dizer o seguinte: às beiras do rio da Babilônia, nós nos assentávamos e chorávamos, lembrando de Sião. Como que o povo estava se comportando no meio dessa crise? Você que está me ouvindo, como que aqueles que estavam no cativeiro, junto com Ezequiel, como que estavam se comportando no meio dessa crise? Salmo 137, à beira do rio da Babilônia, nós nos assentávamos e chorando, lembrando de Sião. O povo, no meio da crise, o povo estava sentado e chorando, se lamentando. Aí o versículo 2 do Salmo 137 diz assim: e nos salgueiros que lá havia, nós pendurávamos as nossas harpas. E aqueles que nos levaram cativo nos dizia: cante-nos um hino de Sião, mas como cantaremos ao Senhor em terra estranha? Ou seja, o povo sentado, chorando, pendurando as suas harpas. Ou seja, quem cantava em Sião, agora no meio da crise, no meio do cativeiro, não quer cantar. Não quer cantar. Quem tinha uma palavra de Deus lá em Sião, agora no meio da crise, no meio do cativeiro, não quer manifestar essa palavra de Deus. Era um momento, né? Como que o povo é assim que o povo está reagindo? Mas qual é a recomendação de Deus para que nós se portamos no meio da crise? Qual é essa recomendação de Deus? Aí Jeremias está lá em Jerusalém, Deus vai usar o profeta Jeremias e fala assim: Jeremias, escreve uma carta, manda uma carta para o povo que está lá no cativeiro. E Jeremias vai escrever uma carta, lá no capítulo 29 do livro de Jeremias. Deus fala assim para o povo: ó, fala para o meu povo lá no meio desse cativeiro, e você que está me ouvindo, se você puder acompanhar Jeremias capítulo 29, Deus diz assim: fala para o meu povo que essa crise, que este cativeiro vai durar 70 anos. O que Deus está dizendo com isso? Toda crise ela tem início, ela tem meio e ela tem um fim. Glória a Deus. Amém. Nós estamos passando por uma crise, talvez você está passando por uma dificuldade, por uma luta, mas qual é a palavra de Deus para você nessa noite? Toda crise ela tem início, tem meio, ela também tem um fim. Aí Deus diz assim para o povo, ó, Jeremias continua escrevendo no capítulo 29, Deus diz assim: ó, fala para o meu povo, edificai casas e habitai-vos nas vossas casas. Olha que coisa maravilhosa. O povo no meio do cativeiro, né, o povo no meio do cativeiro, e Deus está mandando edificar casa. Então. Olha que coisa maravilhosa. Deus está dizendo assim, ó, fala para o meu povo, versículo 6 do capítulo 29, plantai jardins e colhei dos vosso fruto. Deus está dizendo, no meio de uma crise, é tempo de plantar e é tempo de colher o que se plantou. O que se plantou, exatamente. É possível, bispo, é possível, Dri, crescer no meio de uma crise. Mas como nós crescemos e sobressaímos no meio de uma crise? Quando nós estamos com Deus no meio dessa crise. Quando Deus está ao nosso lado.
Porque se Deus não estiver do nosso lado, e se nós não estivermos ao lado de Deus e ouvir a voz de Deus, qual vai ser a nossa posição? Vai ser igual o povo estava, sentar e chorar e se lamentar. Mas a recomendação de Deus é outra. Fala para o povo edificar a casa, fala para o povo plantar e colher. E diz mais uma coisa, fala para o meu povo gerar filhos e multiplicar-vos. Deus está falando, em tempo de crise é tempo de gerar. De gerar, exatamente. Essa é a palavra de Deus para o seu coração nessa noite, para o nosso coração. Porque às vezes a crise ela vem para nos amedrontar, às vezes nós nos acomodamos. Tem pessoas que às vezes não suporta, né? Não suporta. E aí fica difícil. Fica difícil. É isso mesmo, a crise, se a pessoa que conhece a palavra do Senhor, a orientação de Deus é para quê? A gente levantar, reagir, porque Deus diz, ela tem começo, vai durar 70 anos. Foi o que Deus disse para o povo. Ela tem início, ela tem meio, mas vai ter um fim. Vai ter um fim. E só passa e só chega ao fim da crise que um dia passou que Deus esteve junto com ele no meio dessa adversidade, no meio dessa crise. É fácil cantar em tempos de crise? Não. É fácil glorificar a Deus em tempos de crise? Não. É fácil ter uma palavra amiga para alguém em tempos de crise? De jeito nenhum. De jeito nenhum. Mas é nesses momentos que Deus quer fortalecer a nossa fé. Estava falando de fé. A fé é a certeza das coisas que não vê, mas se esperam. Ou seja, a fé ela traz à existência aquilo que não existe. Então, como nós se portamos diante de crise? É como dizer, não é fácil no momento de crise a gente dar uma palavra para alguém. Deixa eu contar um testemunho rapidamente. Diante de uma infelicidade, um momento difícil que a minha família passou, dia 1º de julho, meu pai faleceu. Deus recolheu meu pai, o senhor é ciente disso. Vixe, claro. Dia 1º de julho. É a pessoa fervorosa, a pessoa de Deus. Quem conhecia, um pastor evangélico, mais de quase 40 anos de ministério, um pastor, e a morte dele abalou a família. É claro, com Foi certeza. numa quarta-feira, 1º de julho, e no dia que nós estávamos, na quinta-feira, fazendo o culto fúnebre, o velório dele, eu estava ali pro lado de fora, estava eu com mais alguns obreiros, bispo. Aí, como a morte dele foi infarto, foi permitido que houvesse ali um culto fúnebre, uma reunião. E eu estava ali pro lado de fora juntamente com alguns obreiros, chegaram até em mim umas pessoas, porque estava acontecendo um outro velório ao lado, né? Chegaram em mim e disseram, por acaso não tem um pastor aí para emprestar para fazer uma oração? Olha. E ali naquele momento a gente falou, tem sim. Foi me dada a oportunidade, eu fui até lá naquela sala ao lado, abri um texto bíblico, expus a palavra de Deus, fiz uma oração e falei assim para aquela família. Eles estavam assim consolados, chorando. E claro, fica no desespero. Perderam um ente querido. Então eram desesperados, estavam chorando. Mas eu disse assim para eles naquele momento, Dri, meu pedido, meu desejo nesta manhã, e aquele que está me ouvindo, eu disse assim para eles, que o Espírito Santo vos console como já tem consolado a mim e minha família, porque eu estou compartilhando com vocês desta perca, do mesmo sentimento de perca. Meu pai está sendo velado a sala ao lado. Quando eu disse isso, os semblantes deles mudaram, como se perplexo, como se perguntasse, como pode? Também perdeu e está lá auxiliando. Ou seja, em tempos de crise, Deus quer usar a gente porque tem alguém ao nosso lado precisando, exatamente. Precisando de uma palavra amiga, precisando de um abraço. Para a gente, talvez não foi fácil naquele momento, não foi, mas o Espírito Santo falou, vai. Então, ou seja, nós temos que ouvir a voz de Deus. Em momentos de crise, Deus quer te usar para falar com alguém, para orar com alguém, abençoar alguém. Nós estamos num momento de crise, o senhor e sua esposa estão aqui, orando pela cidade, abençoando a cidade, entregando uma palavra de vida, contando um testemunho, e vidas estão sendo alcançadas através dessa programação. Graças a Deus, né? Imagina, então, o senhor não poderia, ou uma noite como essa, chuvosa, no sofá, assistindo um filme com a esposa, mas vem aqui trazer a palavra de Deus, vem orar, vem trocar um louvor. É isso que Deus quer, que nós nos manifestamos diante dessa crise, diante dessa dificuldade. Tá? Então a palavra de Deus nessa noite para nós é veio perfeita, né? Buscar a Deus, se levantar, se posicionar, porque Deus sempre tem o melhor para nós. Sempre tem.
O Deus nunca desampara, né? Ele não desampara nós nunca, né? Ele sempre está ali dando respaldo naquilo que a gente precisa, né? Às vezes, o que eu acabei de falar agora há pouco, né? Só tem um detalhe, né? Que a gente tem que sempre respeitar o tempo de Deus, né? O tempo de Deus, porque Deus, ele tanto pode fazer um milagre agora, né? Uma cura, um milagre agora, ou ele pode fazer amanhã, ou pode fazer depois da manhã, né? Há um tempo determinado para todas as coisas, né? Porque às vezes, né, tem pessoas que falam, eu fui curado nesse instante. Aí a pessoa fala, aí a pessoa fala assim, eu fui curada nesse instante. Aí depois de repente ela fala, a outra às vezes fala assim, oxa, eu também tive fé, fiz, né, a minha parte, mas é isso aí, tem que esperar um momento, né, um momento de fé, para que Deus venha abençoar, né? Então, até estava aqui, ó, a palavra que eu estava aqui, irmão, você falou, né, do seu pai e tudo, né? Clamor dos mortos. Então é muito difícil, né, a gente perder. Eu falo que eu já perdi o meu também, né? Não foi fácil, né? Nossa irmã também perdeu o pai dela também não é fácil, né? Mas é aquele negócio. Desde que quando a gente nasceu, a gente sabe, embora a gente não se conforme, embora a gente não queira que aconteça isso, né, na vida, né, durante a trajetória da vida da gente, mas infelizmente a gente tem consciência que, né, um dia vai acontecer alguma coisa. É o processo da vida. É natural. É o processo natural da vida. O ser humano, ele não foi criado para a morte. Exatamente. Ele não foi criado para morrer. Mas o pecado, diz a Bíblia que o salário do pecado é a morte. A morte. Por causa de Adão, o pecado entrou no mundo e se tornou o quê? O processo natural da vida. Nascer, crescer e morrer. Multiplicar. Não, nascer, crescer, multiplicar e morrer, né? Eu falei depois. Então, mas nós temos assim, a Bíblia diz que quando Jesus ele ascender aos céus, ele disse o seguinte, olha, eu vou, mas não vos deixarei órfão. Eu rogarei ao Pai para que vos mande o Consolador. Ou seja,